sou Lindomar Gomes. Estarei com vocês no programa Audiência Pública aqui na nossa TV. E o tema de hoje do nosso programa é Direito à Informação e a dificuldade de veículos de comunicação em grandes cidades. O nosso exemplo, a cidade de Contagem. E para conversar conosco, aqui nos nossos estúdios, tenho aqui comigo Décio Júnior, que é jornalista e especialista em produção para televisão. Boa noite, Lindomar. Um prazer estar aqui no seu programa, um prazer estar conversando sobre esse tema de grande importância para todo mundo que está assistindo a nossa TV. Comigo também, Raimundo Pradino. Raimundo Pradino é diretor da revista Viva Grande BH. Pradino, bem-vindo ao nosso programa Audiência Pública. Olá, Lindomar. Olá, nossa TV. Muito obrigado pelo convite. É um prazer, em nome da revista Viva Grande BH, estar aqui com vocês. Agradecendo também ao Centro Universitário UNA pela parceria com a nossa TV. Meninos, direito à informação, direito sagrado como esse, e muitas cidades nós temos dificuldade de ter veículos de comunicação. Direito à informação. Vamos falar um pouquinho sobre esse teminha interessante? Décio. Direito, inclusive, constitucional, né? Eu acho que, principalmente com o advento da internet, hoje você tem uma facilidade para obter informação, né? O que a gente precisa ponderar quando a gente vai falar em direito à informação é a quantidade de informação que é recebida, como ela é passada e a sua origem, né? Que muitas vezes as informações, elas começam, principalmente falando de internet, elas começam a bombar, a circular de uma forma muito rápida, sem a gente saber a veracidade dessa informação, sem a gente saber a origem dessa informação. Então, eu acho que a gente tem muito conteúdo hoje, né, disponível, mas também com certo cuidado. Às vezes, isso nem sempre é levado a sério. Uma informação pode circular numa rede, por exemplo, e de repente, quando você percebe, expandiu de uma tal forma uma mentira, né? Então, eu acho que o direito à informação, ele existe, ele é constitucional. Nós temos a facilidade à informação por alguns meios, mas também é preciso cautela e sempre tomar um cuidado com isso. Raimundo, o direito à informação, o direito constitucional, está consagrado no artigo 5º da Constituição, mas nós ainda temos muita dificuldade de colocar em prática esse exercício desse direito que é fundamental. O Décio falou uma coisa, na verdade ele resumiu bem, certo? Eu gostaria de enfatizar a questão do direito de informação de uma forma verdadeira, de uma forma correta, até aproveitando a questão da própria internet, que nos traz hoje excesso de informação e que realmente a população fica sem saber se ela acredita ou não acredita. Quando nós iniciamos o processo da revista dentro da Grande Belo Horizonte, nós entendemos por que realmente fazer uma revista para as 34 cidades da região metropolitana. É porque cada cidade da região metropolitana tem direito a saber o que acontece. Hoje nós não podemos falar, quando a gente está, vamos falar no caso de Contagem, nós não podemos falar apenas com a linguagem local. Nós temos que falar para uma metrópole. Porque a pessoa que está lá em Baldim, ela tem direito à informação que está circulando aqui, e vice-versa. Então, o direito de informação e informação de qualidade. Décio, eu me lembro bem, na Argentina, quando foram fazer a reforma dos meios de comunicação lá na Argentina, tinha uma expressão que se usava muito bem para resumir um pouco do que o Raimundo Pradino estava falando aqui. Eu na Patagônia, o que eu tenho interesse em saber do trânsito que está acontecendo em Buenos Aires naquele determinado momento? Então, ou seja, o direito à informação, por mais que tenha essa quantidade de informação que você colocou, mas mesmo assim falta o acesso à informação local. Ou estou meio equivocado? Não, eu acho que essa é uma questão muito importante e é discutível. Se a gente pensar, em 2007 nós tivemos o Fórum Nacional de Emissora de Televisão Pública, foi quando surgiu a criação da EBC, que é a Empresa Brasil de Comunicação, e com isso a TV Brasil. Na época foi uma fusão da Rádio Brás com a Fundação Roquete Pinto,
né, a falida Radiobras. Então você tem a criação dessa emissora pública no Brasil. Com qual propósito? Justamente para você trabalhar essa comunicação regional. Se a gente pensar hoje nas grandes emissoras de televisão, vamos pegar um grande jornal no horário nobre, ele vai focar as suas reportagens num contexto eixo Rio-São Paulo, Brasília, obviamente, que tem interesse de todo mundo, mas eu fico me perguntando às vezes, o que uma pessoa lá em Araputanga, no Mato Grosso, vai querer se preocupar com o congestionamento na Marginal Tietê, em São Paulo, ou na linha amarela no Rio de Janeiro, a menos que ela esteja indo para lá. E o que está acontecendo no meu entorno? O que está acontecendo na minha região? Essa regionalização da comunicação, que é uma questão que foi muito discutida com a criação da TV Brasil, né? E a utilização das próprias produtoras regionais. O que emperra tudo isso? Acho que 3 questões fundamentais. Uma questão cultural, não se tem no Brasil uma cultura de você trabalhar a comunicação pública, como aconteceu na Europa, com o surgimento da BBC, da TVE espanhola, da TV pública sueca. A Europa teve um contexto diferenciado, a RAI italiana, a RPT em Portugal. Por quê? Quando do surgimento da televisão, o próprio governo já interferiu e criou-se ali um sistema público de televisão. Justamente por causa desse entendimento de ser um direito fundamental. Exatamente. O Brasil, a televisão nasce comercial. Na década de 50, quando a Assis Chateaubriand traz para cá, ela já é comercial. O rádio já era comercial no Brasil, né? A BBC, quando vira televisão, o rádio, BBC, já era um sentido público. Roquete Pinto quis trazer para o Brasil uma rádio que fosse pública no conceito europeu. Mas o que foi criado no Brasil, há 50, 60 anos atrás, foi justamente esse modelo comercial. Então essa é uma questão, a falta da cultura. Você cria uma emissora pública, que é a TV Brasil, com um share de 2%, quem é que vai assistir? Com qual interesse? Né? A segunda questão é a própria regionalização. Né? Eu trabalhar, fomentar a notícia local para o público local. E uma terceira questão que é preciso resolver é a Constituição, os artigos, né, da Constituição 221, 222, 223, que não foram regulamentados, né, que tratam justamente da questão da pluralidade da televisão, da informação, né, da notícia, da questão da produção regional, e você também começar a entender o que é público, o que é privado nessa questão da informação, porque muito das informações que são passadas hoje pelas grandes emissoras e também grandes jornais tem um viés mais comercial do que necessariamente público. Com certeza. Então, me interessa saber? Décio, Raimundo Pradino, o Décio toca num assunto que é um assunto que eu já vi acalorar vários debates sobre o direito à informação, sobre o acesso a veículos de comunicação. Existe interesse comercial por trás de determinadas matérias de grandes veículos de comunicação? Só existe. Por incrível que pareça, existe. E é exatamente, eu acho que a população hoje, ela fica na mão, ela fica à mercê de ter uma informação de qualidade por causa desses veículos. Não vou citar nome, mas assim, os maiores meios de comunicação, principalmente a mídia eletrônica. Se não existe a liberação de uma determinada verba para o meu veículo, certo? Então, assim, eu vou falar mal de você. Ou não falar. Ou não falar. Ou então não vou falar de você. Posso interromper um pouquinho o nosso debate para chamar um intervalo? E eu quero no próximo bloco que vocês me contem um pouquinho das experiências e dificuldades de colocar veículos de comunicação e levar o direito à informação à população. É daqui a pouquinho, não saia daí, é 1 minutinho, já voltamos com o nosso debate aqui no Audiência Pública, falando sobre o direito à informação aqui. O momento pede uma atitude. Qual vai ser a sua? Para encarar a vida real, eu escolhi a UNA. E você, o que vai escolher? O melhor centro universitário privado de Minas te dá todo o apoio para você superar seus desafios e ainda financia o seu curso sem juros e com parcelas que cabem no seu bolso. E se ficar sem emprego, a UNA paga até 5 mensalidades enquanto você busca um novo.
A UNA está junto com você para realizar seu projeto de vida. Vestibular e Transferência 2017 UNA. Inscreva-se em una.br/vestibular. Voltando com audiência pública aqui na nossa TV e aqui no seu segundo bloco. Meninos, debate. No bloco passado, pedi para que vocês guardassem, esperassem, para me contar um pouquinho sobre experiências e dificuldades para veículos de comunicação. Décio, você não é mineiro, né? Não sou mineiro, não. Mas já morei em Minas por muitos anos, né? E estou de volta faz 2 anos. E eu tive uma experiência muito peculiar no interior de São Paulo, quando a gente montou a TV Educativa de São Carlos, basicamente por conta justamente dos recursos financeiros, né? Por ser uma TV pública, obviamente, a gente conta com orçamento público. E uma televisão pública, ela é limitada no que tange a venda de comercial, né? Você trabalha exatamente com patrocínio ali dentro do espaço cultural, né? E com um limite também de recurso aquém de uma TV comercial. Aí envolve também outra questão, que é a questão do share, né? Uma audiência baixa, que as TVs educativas têm. Então, eu acho que a principal questão é essa. Qual é o desafio? O desafio é me manter enquanto emissora pública, né? Nós surgimos ali, então, no estado de São Paulo, pouco depois da TV Brasil, né? E a TV Brasil também enfrentando essa questão dos recursos públicos. Então, se a gente pensar em televisão pública hoje no Brasil, o grande desafio é recurso financeiro. Vamos pensar no macro? A TV educativa era uma TV do interior, que nós conseguimos ligá-la, fazer com que ela fizesse parte da Rede Nacional de Comunicação Pública, da qual a mantenedora cabeça hoje é a TV Brasil, a EBC, que também depende de recurso. O que nos facilita é a troca de conteúdo. Por exemplo, você pode fazer uma troca de conteúdo com a Rede Minas, e a gente tinha muito isso, uma troca de conteúdo com a TV Educativa do Paraná, né? Tanto fornecendo conteúdo quanto recebendo conteúdo. Nós chegamos a produzir reportagens que foram de divulgação nacional pelo jornal da TV Brasil, que foi produzida parte lá em São Carlos, pela nossa equipe de jornalismo, parte pela equipe de jornalismo da Rede Minas. Então, quer dizer, nesse ponto, as empresas, as televisões, as emissoras, elas compartilham e se ajudam, o que não acontece numa emissora privada, salvo quando é sessão de imagem de um programa esportivo ou outro, quando ela não tem a capacidade. Até porque a concorrência é muito pesada, né? Exatamente. E sempre cada um quer ocupar dar o seu destaque, né? Sim. Raimundo, experiência e dificuldade. Olha, vamos voltar para a Contagem. Contagem é, inclusive, muito bem-vindo à emissora. É algo que nossa cidade almeja durante anos e anos. Eu falava há pouco, antes da gente iniciar o programa, com um amigo, que Contagem é a primeira cidade metropolitana, voltada à questão de Belo Horizonte. E o seguinte, por ser uma cidade industrial, basicamente industrial, iniciou-se aqui o Jornal da Indústria. E em função de não ter realmente uma emissora de TV, pelo fato de estar muito colado em Belo Horizonte e absorveu várias coisas de Belo Horizonte, dentre elas a questão da comunicação da mídia eletrônica, prevaleceu-se aqui, dando sequência ao Jornal da Indústria, a mídia impressa. É um problema muito grande que a cidade tem hoje, que quase que todos esses veículos, eles, por questão de dificuldade, como nosso amigo Décio já colocou, dificuldade financeira, quase todos esses veículos criaram realmente sua base em cima da gestão pública, em cima realmente de uma administração pública e se tornaram dependentes. Se uma prefeitura libera uma verba, se uma câmara libera uma determinada verba, e aí com isso volta a questão que nós estávamos no bloco anterior da informação de qualidade. Que a população ela passa a ter aquela informação que é de interesse de um determinado setor público. E a cidade, ela não pode ficar
dependente, ela não pode ficar dependente da informação que apenas o setor público quer passar para ela. Várias situações estão acontecendo na cidade, não só de Contagem, como na toda a Grande Belo Horizonte, como falávamos há pouco, certo? Que realmente merece uma informação de qualidade. Certo? A dificuldade maior desses veículos eu vou falar daqui a pouco, eu acredito que a gente vai ter a oportunidade de falar isso. Primeiro, a questão realmente da base financeira, e segundo, vou ser até um pouco mais adiante, eu acho que falta um pouco de preparo, certo? Realmente nos administradores desses veículos, que em sua maioria não vieram realmente de meios de comunicação. Foram pessoas que, dependendo de uma fase, de uma situação econômica, eu vou criar um veículo para poder levantar uma graninha, porque eu conheço um vereador assim, eu conheço um prefeito acolá, que pode me ajudar. E esses veículos que permaneceram, grande parte deles. Ô, Lindomar, só para completar o raciocínio, para a gente pensar numa questão macro, a TV Brasil, quando ela foi criada, ela foi questionada como criação da TV Chapa Branca. Que seria uma emissora que falaria só do governo, que traria notícias positivas do governo. Eu acho que hoje no Brasil a gente tem o canal NBR, que é o canal do governo, esse é o canal institucional do governo federal. Você tem a TV Senado, a TV Câmara e a TV Justiça. Então são 4 canais realmente institucionais. Esses sim vão falar das notícias do governo, geralmente positivas, notícia do Senado, notícia da Câmara, notícia do Judiciário. A TV Brasil, ela surge com outro viés. Ela surge para quebrar essa realidade que ele está falando, de questão o exemplo do Raimundo é uma coisa local, que fala de um vereador, um prefeito, só que a ideia é que a TV Brasil, ela surge para não depender só dos recursos do orçamento público. Ela teria, então, outra fonte de financiamento, que é uma fonte de financiamento que ainda está na Justiça, que é o quê? 1% do que as empresas de telecomunicações, telefonia, precisam destinar para o financiamento da televisão pública no Brasil. Você se livra, em partes, do orçamento público. Você não fica dependente daquele orçamento público. Infelizmente, no Brasil, as empresas de telecomunicação, de telefonia, elas entraram com uma ação na Justiça, elas estão depositando esse dinheiro em juízo, mas por enquanto a TV Brasil não pode utilizar. Verdade. Quer dizer, você precisa, mesmo como uma emissora pública, buscar a sua independência financeira. Justamente. Um ponto que vocês colocaram, nós também não somos muito reféns, por exemplo, nós estamos falando na audiência pública, que hoje, na cidade de Contagem, um exemplo dessa falta de veículos de comunicação, a terceira maior cidade do estado de Minas Gerais, mas que não tem uma rádio e também um canal de televisão, com exceção agora da nossa TV, que chega transmitida de Contagem e funcionando em mais 20 municípios do estado de Minas Gerais e um para Bahia e outro para o Rio de Janeiro. Mas esses grandes veículos também não se perderam com a espetacularização da informação, não? Eu acho que você tem, voltando lá no início da nossa conversa, você precisa filtrar aquilo que você quer receber. As pessoas muitas vezes se acomodam, porque você passa 50 anos, 60 anos, você ligando a TV e você não tem escolha. Você não tem escolha. É aquele mesmo telejornal, muda de canal, mas o modelo do telejornal é o mesmo. Você muda de canal, o modelo da novela é o mesmo. Você muda de canal, as produções americanas, elas estão exatamente ali no mesmo horário. Então, por mais que você tenha ali uma variedade de 6, 7 canais, no caso de televisão, você fica refém daquele programa. Um domingo à tarde, um programa de auditório em uma emissora, o mesmo na outra e tal. Então, quer dizer, eu fico refém daquilo. Deixa eu só interromper vocês mais uma vez para chamar o nosso intervalo e deixar um desafio, porque a audiência pública tem essa função de debater o problema, mas acima de tudo tentar colocar encaminhamentos e soluções para esse problema. Então já chamo o intervalo e daqui a pouco quero que vocês se preparem aí para a gente falar também possíveis soluções para esse problema nosso hoje, que é o direito à informação. Daqui a pouquinho, não saia daí, daqui a pouco estamos de volta com seu audiência pública aqui na nossa TV.
momento pede uma atitude. Qual vai ser a sua? Para encarar a vida real, eu escolhi a UNA. E você, o que vai escolher? O melhor centro universitário privado de Minas te dá todo o apoio para você superar seus desafios e ainda financia o seu curso sem juros e com parcelas que cabem no seu bolso. E se ficar sem emprego, a UNA paga até 5 mensalidades enquanto você busca um novo. A UNA está junto com você para realizar seu projeto de vida. Vestibular e Transferência 2017 UNA. Inscreva-se em una.br/vestibular. Voltando com seu programa Audiência Pública aqui na nossa TV. É o terceiro e último bloco dessa conversa importantíssima. Direito à informação e a dificuldade que as cidades têm de ter veículos de comunicação. Meninos, interrompemos o segundo bloco e no encaminhamento final nós colocamos que era importante tentar construir soluções para esse problema nosso aqui hoje. Quer começar com você, Décio, ou com você, Pradinho? Raimundo? Com você, Raimundo? Obrigado. Olha, eu estava falando há pouco, no nosso intervalo, que realmente foi bem interessante que nós temos aqui o Décio, que é uma pessoa que tem uma experiência muito legal em mídia eletrônica, e a minha área realmente foi sempre mais mídia impressa. Até tudo muito bem pensado aqui no programa, tá? Tá vendo? Isso foi planejado, sim. Então é o seguinte, eu quero fazer um convite. Você fez um desafio e eu quero fazer um convite para a nossa TV, que realmente está iniciando as suas atividades aqui no nosso município de Contagem. É vontade de alguns meios de comunicação aqui de Contagem. A gente já tem trabalhado isso já há mais ou menos um ano, inclusive em parceria com a UNA, com algumas outras universidades aqui, chegamos a conversar com o SENAC, chegamos a conversar inclusive com o próprio SEBRAE, de criar um encontro, um evento, que talvez um congresso, não sei exatamente o formato dele, para se discutir a questão da comunicação em Contagem. O objetivo desse evento é mapear quem são os principais atores da comunicação em Contagem, saber quem realmente faz comunicação na cidade e quem compra a comunicação. Porque não adianta, por exemplo, como nós falamos da questão das dificuldades, não adianta, por exemplo, eu fazer um evento onde vem vários meios de comunicação, onde vem vários estudantes de comunicação, vários palestrantes do setor, que é esse o formato que a gente imagina, sem que o público comprador, que seja um assessor de marketing, um diretor de comunicação de uma determinada empresa, tenha acesso a isso. E o objetivo desse evento é exatamente isso, para se conhecer o que é produzido, como é produzido dentro da nossa cidade. E com o objetivo também de preparar esses meios de comunicação que aqui estão. É o convite que estou fazendo para a nossa TV. Já fica o convite, também vamos divulgar aqui na nossa TV e também nos próximos programas da audiência pública, até porque já começa a ser um encaminhamento do nosso problema aqui hoje. Décio. Gostei da proposta do Raimundo. Olha só, eu acho que a gente precisa pensar um dos encaminhamentos, eu acho que ele não vai acontecer a curto prazo, do meu ponto de vista. Você precisa investir na capacitação de profissionais de comunicação. A gente percebe hoje que há profissionais que estão no mercado sem terem passado por uma faculdade necessariamente de comunicação. Há uma questão, inclusive, se discute essa questão, por exemplo, no caso do jornalismo, né? Questão do diploma, tá? Mas não quero entrar muito nesse assunto aqui, mas a questão da profissionalização, da capacitação desse profissional. Por quê? Porque é muito simples você criar a notícia, você, próprio colaboradores, funcionários de grande empresa, de portais de notícia, publicarem a notícia por conta da velocidade da informação, sim, uma notícia que é errada, uma notícia que não foi checada, sim, uma notícia que ele recebeu, ele acha que a fonte é confiável e publica. Aquilo ficou meia hora no ar apenas, já deram print, já compartilharam, e a questão ali não é verdadeira. Os Facebooks da vida que o digam. Né? Exatamente, você precisa tomar esse cuidado. Eu acho que essa capacitação é uma questão importante. A questão do financiamento, né? Seja de uma revista como a do Raimundo aqui em Contagem, seja de uma emissora pública, seja, por exemplo, da nossa TV, né? Como é que nós vamos manter
como sobreviver um veículo de comunicação. É comum a gente ouvir de empresas que no momento de crise, o primeiro corte do orçamento é comunicação. Comunicação, exatamente. Primeiro, estamos em crise, corta a comunicação. Corta desde publicidade a investimento em comunicação. Né? E um terceiro ponto que a gente precisa pensar, e aí no caso eu vou falar de televisão, é a questão da produção regional mesmo. O que eu, como morador de Contagem, quero assistir? Eu quero assistir notícia de Contagem. Tudo bem que você me mostra, de repente, uma notícia de Belo Horizonte, que está aqui perto, ou Ibirité, que está aqui perto, mas eu sou morador de Contagem, eu quero saber o que está acontecendo no meu bairro. Eu quero saber o que está acontecendo na minha prefeitura. Eu quero saber o que está acontecendo na Assembleia ou na Prefeitura de Belo Horizonte. Ok, a Assembleia faz parte, né, é questão do Estado, mas o meu local. A gente tinha um slogan lá que a gente falava, né, a TV que mostra a cidade para você. Né? A Dona Maria, lá do bairro Dourado, ela quer ver o bairro Dourado na televisão. Ela quer saber o que está acontecendo ali. Né? Então, eu acho que esse é um desafio. Você começar a investir na produção local, e isso, inclusive, às vezes, com parceria com produtoras locais, isso pode dar muito certo. Esse é um desafio que eu acho que é mais, a curto prazo, você consegue resolver. Agora, os outros dois, ainda é um pouco complicado. E a população está preparada para isso? Eu acho que é uma quebra de cultura, como eu disse no bloco anterior, né? O brasileiro, ele tem a TV comercial, ela está acostumada a ligar a televisão e assistir aquilo. Né? Então você tem que quebrar essa cultura. A TV Brasil, ela surge, por exemplo, em 2007, 2008, já com essa realidade, sabendo dessa realidade. Eu vou ter um share pequeno, baixíssimo, de 2%. Só que as pessoas que começam a se ver, ela vai automaticamente mudar. Deixa eu dar um exemplo para vocês, Raimundo, só rapidinho. O tema do meu texto, para ser interpretado, quando eu fiz vestibular, foi de médico, de louco e repórter, todo mundo tem um pouco. De médico, todo mundo gosta de passar uma receitinha, né? Tá com dor de cabeça? Toma tal remédio. De louco, né? Ainda mais nesses momentos dessas grandes cidades, de vez em quando você dá uma estressada, fica um pouquinho louco. E de repórter, como a gente gosta de dar um furo de reportagem. E esse furo de reportagem, né, vocês hoje já colocaram muito bem, esse furo de reportagem às vezes acaba significando o quê? Pode ser uma informação falsa e que pode prejudicar muito as pessoas. Eu quero aproveitar, só para enfatizar a sua tese, é que também, como publicitário, eu sempre falo que todo mundo tem um sobrinho inteligente também, só para completar a situação. Mas eu vejo uma coisa, de novo, quando você pergunta se a população está preparada para isso, eu acho que é papel nosso, quanto meio de comunicação, a gente pensar muito bem a forma como a gente vai levar isso. Porque a população, eu posso quase que te garantir que ela está preparada para assimilar aquilo que está vindo para ela. Então, assim, a nossa responsabilidade quanto meio de comunicação, quanto comunicador, ela é muito grande, certo? Mesmo porque nós somos um país de uma cultura relativamente fraca, certo? Então, assim, quando a gente leva uma informação, a gente tem que preocupar, antes de tudo, de ser um médico, de ser um louco, ou de ser um sobrinho inteligente, a gente pensar que tem pessoas, que tem seres humanos que estão nos ouvindo e que estão nos lendo. Então, é agir com responsabilidade. Pessoal, infelizmente, já chegamos ao final desse programa Audiência Pública, com o tema do direito à informação. Queria muito lhe agradecer, Décio Júnior, te agradecer, Raimundo Pradino, agradecer a parceria com o Centro Universitário UNA, nosso muito obrigado da nossa TV, específico do nosso programa Audiência Pública. Mandar um abraço também para os companheiros, os amigos da OAB de Contagem. Nossa TV, a TV que veio para trazer uma outra informação e uma nova forma de comunicar.